Bom dia, turma! Vamos agora estudar exercícios numéricos de dimensionamento de vigas de seção T, com base na nossa apostila. Está aqui no item 924, página 54. Primeiro exercício. Dimensionar a armadura longitudinal de flexão da viga com a seção transversal mostrada na figura 57, sendo dados. Vejam que temos uma seção T, submetida a momento fletor positivo MK de 15.000 kNc. A mesa, nesse caso, deve estar na região superior da viga, porque o momento fletor é positivo, traciona na região inferior, comprime a região superior. Para podermos considerar a mesa, ela deve estar comprimida, como é o caso. A seção T tem a nervura, ou alma, com largura BW de 20 cm, a altura da viga H é 50 cm, a largura da mesa comprimida é 100 cm e a altura da mesa, o HF, 8 cm. Temos concreto C20, aço CA50, o gama S 1,15, gama C e gama F 1,4, o cobrimento da armadura 2,5 cm, concreto com brita 1, sem brita 2, o diâmetro do estribo FIT 6,3 mm. E observe que este concreto C20 é o FCK mínimo que podemos aplicar em uma estrutura de concreto armado, concreto protendido, de acordo com a NBR 6118. E chama atenção como é a resistência mínima, que nós devemos adotar resistências superiores à mínima. No mínimo 25, 30, 35. Por quê? Porque com um concreto de maior resistência à compressão, significa menor porosidade desse concreto. E menor porosidade, em tese, significa maior durabilidade. O concreto C20 ele pode ser aplicado para as obras em classe de agressividade ambiental 1. Não significa, portanto, que não possa ser aplicado nessas classes, mas por uma questão de melhoria na durabilidade das estruturas, das edificações de modo geral, eu recomendaria então iniciar a resistência com pelo menos 25 MPa para o concreto. Futuramente eu devo alterar esse exercício para o concreto C25 ou 30. A resolução. Vamos fazer primeiro pelas equações teóricas e depois vamos fazer com as equações com os coeficientes K. Mas antes, vamos calcular alguns parâmetros, como o momento fletor de cálculo MD, que é o gama F vezes o MK, o gama F 1,4 vezes o momento MK de 15.000 kNc, e temos o momento fletor MD de 21.000 kNc, momento fletor positivo. O ACG, que é a distância do centro de gravidade da armadura tracionada de flexão à borda tracionada da seção transversal, vamos adotar como 5 centímetros. E depois, lá no final, no detalhamento, vamos verificar se esses 5 centímetros está adequado. Como nós temos a viga com largura de 20 centímetros, um momento fletor relativamente elevado, provavelmente em função também do cobrimento da armadura 2,5 cm, o ACG ficará em torno de 5 cm. Os valores limites para os domínios 2, 3 e 4 para o aço CA50 e concreto grupo 1 são x2 limite 0,26D, 0,26 vezes o D45 resulta 11,7 cm. x3 limite 0,63D, 0,63 vezes o D45 cm, x3 limite 28,4. Já posso adiantar para vocês que, geralmente, nas seções T's, como temos a mesa comprimida, ou seja, bastante área de concreto comprimido, vamos ter uma folga na deformação do concreto comprimido. De modo geral, resulta a seção T no domínio 2, como vocês vão ver. As equações teóricas, como escrevemos aqui nesse primeiro parágrafo, vamos supor que a seção T apresentará 0,8x menor ou igual a HF, de tal forma que essa seção em T possa ser calculada como retangular com largura BF e altura H. Como eu expliquei para vocês na teoria, então vamos supor que a viga seção T
é retangular BF por H. O concreto que estamos supondo que estaria aqui nesta região com a seção retangular BF por H, não tem problema de não existir, porque é uma região que estará tracionada pelo momento fletor positivo, de modo que, como não consideramos a resistência do concreto à tração, não tem problema considerarmos a seção T como uma seção fictícia retangular. Vamos aplicar a equação teórica do momento fletor MD como sendo 0,68. Ao invés de BW, vamos colocar BF, X FCD D-04X. O momento fletor positivo, 21.000 kN/cm, 0,68. A largura da mesa comprimido, BF, 100 cm. X, FCD é o FCK dividido pelo γC. O FCK do concreto C20 é 2 kN/cm². O D, 45, a altura útil, menos 0,4x. Da equação do segundo grau, determinamos a raiz que interessa, o x, 5 cm. E vamos calcular a altura do diagrama retangular simplificado, a altura y, que é 0,8x. 0,8 vezes o x, 5 cm, resulta 4 cm. Comparando 0,8x, 4 cm com HF, verificamos que 0,8x é menor do que o HF, que é a altura da mesa. De modo que está correta a hipótese que adotamos inicialmente da seção T poder ser considerada como uma seção retangular BF por H. Portanto, seguimos à frente. Verificamos o domínio. X igual a 5 cm. É menor que o x2 limite 11,7. Portanto, a seção T encontra-se no domínio 2, como nós comentamos que a maioria das seções I e T encontram-se no domínio 2. Além disso, vamos verificar a posição limite para x sobre d, que é 5x, o d 45, resulta 0,11. Tem que ser menor ou igual a 0,45 para os concretos do grupo 1. Ok, podemos seguir à frente que a questão da ductilidade está sendo atendida pela viga. Vamos na sequência calcular a armadura. Como temos domínio 2, a tensão na armadura tracionada S é o FYD, que é o FYK dividido pelo γS. A equação da armadura AS é MD dividido por FYD, que multiplica D menos 0,4x. Vamos substituir o momento fletor MD, 21.000 kN/cm. Como eu disse, o FYD é o FYK do CA 50 kN/cm². O γS 1,15, a altura útil D 45 cm, menos 0,4 o X que nós determinamos 5 cm. Resulta a armadura S de 11,23 cm². Se verificarmos a armadura mínima, geralmente a armadura calculada é maior que a armadura mínima, mas para efeito de cálculo vamos mostrar. Para o concreto C20, olhem na tabela 2, que a taxa de armadura mínima, ρ, é 0,15%, vezes a seção da alma. Na seção T você não considera BF ao invés de BW aqui no cálculo da armadura mínima. É a alma, BW, 20 cm, a altura da viga, 50. A armadura mínima, 1,50 cm², muito menor do que a armadura calculada. Agora vamos para o item B, vamos fazer o mesmo cálculo, porém com as equações com os coeficientes K. Vamos assumir inicialmente a hipótese que vai ocorrer 0,8x menor ou igual a HF, de tal forma que a seção T possa ser então considerada retangular com dimensões BF por H. KC. BF ao invés do BW, 100 cm, o D ao quadrado e o momento fletor de cálculo MD, 21.000 kN/cm. Resulta o KC de 9,6. Vamos entrar na tabela A1 com esse KC de 9,6. Está aqui a tabela 1.
Concreto C20, vamos procurar aqui um valor mais próximo de KC 9,6. Temos aqui o KC 9 e 10,7. Podemos pegar um valor aqui intermediário, que não está na tabela, BetaX 0,11 e o KS 0024. Na tabela 1, BetaX 011, KS 0024 e domínio 2. Verificamos que o X é BetaX vezes D. BetaX 011, o D 45 centímetros, resulta o X 5 centímetros. O 0,8x resulta 4 centímetros. É menor do que o HF. Portanto, confirma a hipótese que adotamos inicialmente de 0,8x menor ou igual a HF e podemos calcular a seção T como uma seção retangular BF por H. Verificamos também que a relação x sobre d, que é igual a BetaX 0,11, tem que ser menor ou igual a 0,45 para os concretos do grupo 1. Ok, passou. Na questão da ductilidade, vamos, portanto, calcular a armadura AS. Aplicando a equação da seção retangular com armadura simples, AS é KS MD sobre D. KS 0024, o MD 21.000 e o D 45. Resulta a armadura de flexão positiva AS 11,20 centímetros quadrados. Vejam que nas equações teóricas tínhamos calculado 11,23 centímetros quadrados. Podemos calcular as deformações. No caso, a deformação na armadura tracionada S, Epsilon SD, é 10 por 1000. Por quê? Porque temos o domínio 2 e sabemos que no domínio 2 a deformação de alongamento na armadura tracionada é fixa e igual a 10 por 1000. Mas podemos fazer aqui uma continha aplicando esta equação de semelhança de triângulos, de tal forma a determinarmos a deformação de encurtamento no concreto na fibra mais comprimida, na borda superior da viga. Vamos substituir os valores, colocando no Epsilon SD 10 por 1000. A posição da linha neutra X, 5 cm, a altura útil D, 45. Determinamos Epsilon CD 1,25 por 1000, que está correto. Por quê? Porque no domínio 2, a deformação na fibra mais comprimida, Epsilon CD, varia de 0 a 3,5 por 1000. Portanto, está coerente esse valor para a deformação de encurtamento no concreto comprimido. Vamos para o item D fazer o detalhamento da armadura, que encontra-se aqui embaixo na figura 58. Observem que colocamos 6 barras de 16 milímetros próxima à borda inferior da viga, já que se trata de momento fletor positivo, e colocamos 4 barras FIT 16 na primeira camada e 2 barras na segunda camada. Como é que nós determinamos este arranjo de barras? Colocamos aqui neste parágrafo. Temos a área AS de 11,23 centímetros quadrados. Se olharmos na tabela A4, podemos ver que, se colocarmos 6 barras de 16 milímetros, uma barra de 16 milímetros tem 2 centímetros quadrados. Portanto, 6 barras, 12 centímetros quadrados. Atende com uma pequena folga o AS de 11,23 centímetros quadrados necessários. Agora, temos que verificar nessa tabela quantas barras podemos colocar na largura da alma da viga. A largura BW é 20 centímetros. Quantas barras podemos colocar dessas 6 em 20 centímetros? Considerando que o cobrimento da armadura é 2,5 cm. Se olharmos na parte inferior da tabela 4, verificamos que para um cobrimento nominal de 2,5 cm, temos que somar 1 centímetro aos valores da tabela. Aí verificamos 6 φ de 16 para brita 1, há necessidade de um BW mínimo de 26 centímetros. Não é possível porque a viga tem BW de 20. Na verdade, 26 mais 1, 27 centímetros.
Para 5 barras, 22, mais 1 centímetro, 23. Não é possível. 4φ de 16, 19 centímetros. Mais 1 centímetro dos C, 2,5 centímetros. Resulta, portanto, BW mínimo de 20 centímetros para alojarmos 4φ16 em uma única camada. Portanto, é possível. Colocamos 4φ de 16 na primeira camada, as outras duas barras são alojadas na segunda camada, amarradas aos ramos verticais dos estribos. Agora, vamos verificar a distância na direção vertical entre as barras de duas camadas adjacentes. É o AV, a distância desta superfície inferior da barra da segunda camada até a superfície superior da barra da primeira camada. E o AV mínimo é o maior valor entre 2 centímetros, o diâmetro das barras longitudinais, e 0,5 vezes o diâmetro máximo do agregado. Brita 1, diâmetro máximo 1,9. Portanto, o AV mínimo resulta 2 centímetros. De modo geral, o AV mínimo é 2 centímetros, mas tem que fazer essa verificação. E agora nós podemos determinar o ACG do detalhamento, que adotamos no início do dimensionamento da viga como 5 centímetros. Dessas 6 barras, estimamos que o centro de gravidade está 0,5 centímetros acima da superfície superior das barras da primeira camada. Uma suposição para a posição do centro de gravidade da armadura S. De modo que o ACG vai ser a distância da fibra tracionada, está aqui o ACG, até o centro de gravidade. O que é o ACG? Está aqui, olha. É o cobrimento mais o diâmetro do estribo, o φT, mais o diâmetro da barra longitudinal, φL, e mais os 5 centímetros que consideramos. Fazendo as continhas, então, temos 2,5 do cobrimento, 0,63 do estribo, 1,6 da barra longitudinal, mais 1,5 centímetro, 5,2 centímetros do ACG. Está muito bom em relação ao valor que adotamos inicialmente de 5 centímetros. Como temos falado, a diferença ali da altura útil D de 1,5 centímetro conduz a uma diferença pequena na armadura, de tal forma que podemos seguir à frente. A viga não necessita de armadura de pele, pois a NBS 6118 diz que a armadura de pele é para as vigas com alturas maiores que 60 centímetros, mas colocamos uma armadura de pele a partir de 50 centímetros como uma sugestão, com a área de armadura de pele por face sugerida na antiga NB 178, que é 0,05% BWH. Resulta 0,50 centímetro quadrado para cada face. Podemos colocar 3φ de 5 milímetros. Não está colocado, vamos colocar aqui 3φ de 5 milímetros em cada face como armadura de pele. Portanto, terminamos a resolução do exemplo numérico. Vamos estudar o exemplo 2 de dimensionamento de seção T. Dimensionar a armadura longitudinal de flexão para a seção T mostrada na figura 59, sabendo-se que temos a seção T submetida ao momento fletor positivo de 8.000 kNcm, traciona a região inferior, vamos colocar uma armadura tracionada de flexão AS próxima à borda inferior, e temos a mesa comprimida na região superior. BF, a largura da mesa colaborante é 45 cm, HF, a altura da mesa é 7 cm, a altura H da viga é 30 cm e a largura da nervura da seção T, BW, 18 cm. Concreto é o C25, aço é a 50, os coeficientes de ponderação, o cobrimento da armadura 2,5 cm, o diâmetro do estribo φT 5 mm, concreto com brita 1 e as dimensões que eu comentei. Vamos fazer a resolução com as equações teóricas e também com as equações com os coeficientes K. No primeiro exercício, nós colocamos os valores de tal forma a resultar a seção T
dimensionada como seção retangular BF por H. Essa segunda questão, nós colocamos os valores na viga de tal forma a resultar a seção T ter que ser calculada com a formulação que deduzimos para vocês na aula anterior para a seção T. Vai resultar 0,8x maior do que HF. Vamos ver. Momento fletor de cálculo, MD, é o gama F, 1,4 vezes o MK, resulta 11.200 kNc. Momento fletor positivo. Adotamos um ACG inicialmente de 5 cm, de tal forma que a altura útil D, que é daqui da armadura AS até a fibra mais comprimida, D resulta 25 centímetros. Os limites para os domínios 2, 3 e 4, considerando CA50 e concreto grupo 1, é x2 limite, 0,26D, resulta 6,5 centímetros. x3 limite, 0,63D, resulta 15,8 centímetros. Vamos iniciar com as equações teóricas, adotando a hipótese inicial de que essa seção T resultará 0,8x menor ou igual a HF, de tal forma que a resolução da seção T seria como retangular BF por H. Vamos aplicar a equação do momento fletor da seção retangular com armadura simples, MD igual a 0,68. Ao invés do BW colocamos BF, porque estamos supondo seção retangular BF por H, o X, FCD, D menos 0,4x. Substituindo os valores, o momento MD é 11.200 kNc, 0,68 vezes o BF, aqui está o BF, a largura da mesa comprimida, 45, vezes X, o FCD, o FCK dividido pelo gama C, D, 25 centímetros, menos 0,4x. A raiz da equação do segundo grau que nos interessa é x 9,7 centímetros. Portanto, a posição da linha neutra nessa hipótese inicial. 0,8x resulta 7,8 centímetros. É maior do que o HF. O que é o HF? É a altura da mesa, 7 centímetros. Portanto, a hipótese que adotamos inicialmente de seção T calculada como seção retangular BF por H não se confirma. Está errada. De modo que devemos agora calcular essa seção T com a formulação desenvolvida para a seção T. Por quê? Porque, vejam, 0,8x é 7,8 centímetros. A linha representativa do 0,8x está passando aqui, abaixo do HF 7 centímetros. Portanto, tem uma pequena parcela, uma pequena área da nervura também comprimida, além de toda a mesa superior. Mas o que acontece? Como nós explicamos para vocês lá nas equações teóricas, quando a deduzimos na aula anterior, a área de concreto comprimido, a linha C, não forma um retângulo, e sim é uma composição, este retângulo mais este retângulo pequeno. De tal forma que a formulação para a seção retangular passa a não ser mais válida e temos que utilizar a equação ou as equações desenvolvidas para a seção T. Primeiro parâmetro que vamos calcular é o momento fletor M1D, que tem a equação BF menos BW vezes HF vezes 0,85 FCD e vezes D menos 0,5 HF. O que representa este momento fletor M1D? Vejam esta figura 56, a figura B. O momento fletor M1D é o momento fletor proporcionado pela mesa comprimida sem a área 1, ou seja, as áreas 2 e 3, e uma parcela AS1 da armadura total AS. Portanto, conhecida a seção geométrica da viga, podemos determinar M1D e na sequência M2D. O M2D
é a diferença entre o MD e o M1D. Lembrando que, vejam, na figura C, M2D é o momento fletor resistente proporcionado pela área de concreto comprimido 1, esta área, e também uma parcela da armadura tracionada S, a S2. Vamos substituir os valores na equação de M1D. BF é 45 centímetros, está aqui no desenho, a largura da mesa, menos BW. BW é a largura da alma, está aqui 18 centímetros. A altura da mesa, 7 centímetros. 0,85 FCD. O concreto é o C25, o FCK 2,5 kN por centímetro quadrado, dividido pelo gama C 1,4, que multiplica o D, altura útil 25 centímetros, que determinamos aqui, menos 0,5 vezes o HF é a altura da mesa. Portanto, M1D resulta 6.168 kN/cm. Como havíamos mostrado naquela figura, vamos determinar a segunda parcela do momento fletor total MD, que é o M2D. O MD, 11.200, menos o M1D que acabamos de determinar, M2D, 5.032 kN/cm. Agora, com o M2D, podemos determinar a posição correta da linha neutra para a seção T, calculada como seção T. Pois, este x que calculamos inicialmente, supondo seção retangular BF por H, está errado. Essa hipótese não se confirmou. Vamos recalcular o valor de x, que não será tão diferente do primeiro x. Para a determinação de x, usamos a equação de M2D da seção retangular. Esta daqui, olha, na figura 56, esta seção do M2D, seção retangular com armadura simples. A equação, aquela primeira que aprendemos, 0,68, agora BW. Vejam que M2D é relativo à alma, portanto, BW, x FCD, D-04x. Substituindo os valores, com BW, 18 centímetros, e os demais, x igual a 11,2 centímetros. E verifica-se que 0,8x, 0,8 vezes 11,2, resulta 9 centímetros. Confirma que é maior do que o HF. Portanto, realmente, seção T dimensionada com as fórmulas da seção T. Nós temos 11,2 centímetros para x. Está aqui a linha neutra, com o x 11,2 e 0,8x 9 centímetros. Um pouco acima, aqui, olha, a linha representativa do 0,8x, 9 centímetros, maior do que o 7. Realmente, temos uma parcela da alma abaixo da mesa que está comprimida. De modo que confirma que a linha C não é um retângulo, e sim a composição daqueles 3 retângulos que mostramos para vocês quando deduzimos as equações 1, 2 e 3. Na verdade, temos aqui, certo? Uma pequena área, ao invés de toda essa daqui mostrada nesse desenho teórico. Vamos continuar e vamos determinar o domínio, etc. Comparando o x 11,2 centímetros com o x2 limite e o x3 limite, verifica-se que a viga encontra-se no domínio 3. Podemos seguir à frente. Vamos verificar a questão da ductilidade. X sobre D é 11,2 para x dividido pelo D, 25 centímetros, resulta 0,45. Tem que ser menor ou igual ao limite para os concretos do grupo 1, que 0,45. Então, correto, podemos seguir à frente porque é menor ou igual, deu igual, vamos à frente. E se não tivesse ocorrido 0,45 e sim um valor maior que 0,45? Nesse caso, a melhor solução seria aumentar a altura da viga. Ao invés de 30 centímetros, uma altura maior que 30 centímetros.
verificado, obviamente, se o projeto arquitetônico permite o aumento da altura da viga. Vamos calcular as parcelas AS1 e AS2 da armadura tracionada S. AS1 é M1D sobre FYD, que multiplica D menos 0,5HF. Vamos substituir os valores, tomando cuidado para não errar, e resulta AS1 6,56 cm². AS2, relativa ao momento fletor M2D, sobre FYD, que multiplica D menos 0,4x. 5.032 é o M2D, o FYD, a altura útil D 25 cm, menos 0,4x. Toma cuidado para não errar, que o x é esse novo valor da seção T, calculada como seção T, 11,2. Está aqui. Resulta 5,64 cm². Somando as duas parcelas AS1 e AS2, obtemos a armadura total tracionada AS de 12,20 cm². Agora vamos exemplificar a aplicação das equações com os coeficientes K. Item B. Inicialmente, vamos supor seção T como seção retangular BF por H. E a equação da seção retangular com armadura simples, KC, ao invés do BW, vamos pôr o BF. BF é 45 cm, a largura da mesa comprimida, vezes a altura útil D e o momento fletor MD, o momento total. Resulta 2,5 para o KC. Agora vamos entrar na tabela 1 ou A2 e vamos determinar o valor de Beta-X. E com Beta-X podemos determinar X, 0,8x também. Então, olha, 2,5 para o KC. Concreto C25. Procura o valor mais próximo de 2,5. Para o concreto C25, KC 2,5, Beta-X 0,40. Está aqui, Beta-X 0,40. Vamos determinar X, a posição da linha neutra, que é Beta-X vezes D. 0,40 para Beta-X, D 25 cm, X 10 cm. 0,8x resulta 8 centímetros maior do que o HF, que é a altura da mesa. De modo que não podemos seguir à frente com a hipótese de seção T como retangular BF por H. Temos que efetivamente calcular essa seção T com a formulação desenvolvida para a seção T. Primeira questão que vamos fazer é calcular esse parâmetro Beta-X asterístico, que é referente à mesa comprimida. É referente a esta seção, a seção B da figura 56, a mesa comprimida, de tal forma que vamos poder calcular o momento M1D. Beta-X asterístico para a seção T é 1,25 HF sobre D. HF, vocês sabem, é a altura da mesa, 7 cm. Resulta Beta-X asterisco 0,35. Agora vamos entrar na tabela 1 novamente e vamos determinar o KC asterisco correspondente ao Beta-X asterístico. 0,35 para o Beta-X asterístico. Tabela A1 ou A2. Concreto C25. Esse daqui, a terceira coluna dos concretos. Temos 0,35, 2,7 para o KC asterístico, concreto C25. Aqui está, KC asterístico 2,7. Vamos calcular a parcela M1D com esse KC asterístico, que é BF menos BW vezes D ao quadrado dividido pelo KC asterístico. O BF, largura da mesa comprimida, 45 cm. BW, largura da alma, 18. Substituindo os demais valores, M1D, 6.250 kNcm. Vamos calcular a segunda parcela, M2D, que é o MD, 11.200, menos o M1D. Resulta, portanto, M2D, 4.950 kNcm. Agora, podemos determinar a posição da linha neutra para a seção T, efetivamente, utilizando esta equação da seção retangular.
relativa ao momento M2D, seção retangular, que já estudamos. Kc é BW, d² sobre M2D. BW, a largura da alma, 18 centímetros, o momento M2D, resulta Kc 2,3 centímetros. Vamos entrar agora na tabela 1 novamente e vamos determinar com este Kc 2,3 a posição da linha neutra dada pelo βx. Vamos determinar o Ks e também o domínio dessa seção T. 2,3 para Kc, tabela 1 a 2, está aqui. Vamos pegar o valor mais próximo. Tem um aqui. Kc 2,3 para o concreto C25. Βx 0,44, domínio 3 e Ks 0,028. Está tudo escrito aqui. Com o βx, vamos determinar a posição x da linha neutra. Fazendo βx 0,44 vezes o d, resulta x 11 centímetros. 0,8x 8,8 centímetros confirma que realmente a seção T deve ser considerada com a formulação da seção T. Calculamos na sequência a armadura, a S1 e a S2, que compõem a armadura total AS. A equação é esta, vamos substituir os valores, M1D, que determinamos, 6.250, FYD é o FYK, 50 sobre 1,15, do aço CA50, D menos 0,5 HF, que é 7 centímetros, o KS, que determinamos na tabela 1, 0,028, vezes M2D sobre D. E a armadura S, 12,23 centímetros quadrados. Observem que nós tínhamos calculado, com as equações teóricas, 12 e 20 centímetros quadrados. Como nós sempre comentamos, as duas armaduras calculadas com as equações teóricas ou com as equações com os coeficientes K, elas são muito próximas. Se estiverem diferentes, verifica porque deve ter algum erro nos cálculos dessas armaduras. Vamos fazer agora o item C, o detalhamento. Nós temos 12 e 23 centímetros quadrados. Podemos, com o auxílio da tabela A4, determinar os arranjos que aqui escrevemos. Por exemplo, 2 φ de 20 mais 3 φ de 16, dá 12,30 centímetros quadrados. 2 barras de 20, 6,30, mais 3 φ de 16, 12,30 centímetros quadrados. Podemos colocar também 6 φ de 16, 6 φ de 16, 12 centímetros quadrados, faltando um pouquinho para os 12 e 20. Está dentro daquela tolerância de até 5% a menos da armadura, como nós colocamos para vocês. Podemos também colocar 3 φ de 20 mais 2 barras de 12,5, que dá 11,95, bem próximo, dentro da tolerância de 5% a menos de 12,20 da armadura calculada. Bom, o detalhamento está feito aqui na figura 60, com 2 barras de 20 milímetros nos vértices dos estribos na primeira camada e 3 barras 16, sendo uma na primeira camada entre as 2 barras de 20 milímetros e as 2 barras restantes na segunda camada. Como sabemos se é possível colocar essas 3 barras na primeira camada? Vamos imaginar que tivéssemos 3 φ de 20 na primeira camada. Cabem 3 barras de 20 em 18 centímetros? Vamos olhar aqui na tabela A4. Vamos pegar 3 φ de 20. Qual é o BW mínimo necessário? 16 centímetros, mais 1 pelo fato de termos cobrimento de 2,5 centímetros. Portanto, BW mínimo 17 centímetros. Como temos a nossa viga com 18, é possível colocar 3 barras de 20 em uma única camada. E, claramente, podemos colocar um diâmetro menor entre as barras dos vértices. Ou seja, cabem 2 barras de 20 mais uma barra de 16 na primeira camada.
e as outras duas na segunda, como havíamos falado. Vamos agora verificar o ACG. Temos que o AV mínimo, que é a distância entre duas camadas, é o maior valor entre 2 centímetros, o φL das duas barras, pegamos o maior φL, 2 centímetros, e 0,5 diâmetro máximo. Portanto, o AV mínimo é 2 centímetros. Vamos agora, na sequência, calcular o ACG. Olhando aqui na nossa figura, o que é o ACG? É o cobrimento, o diâmetro do estribo, mais uma barra de 20 milímetros, e nós supomos aqui o ACG 5 milímetros acima dessa superfície da barra de 20 da primeira camada. Vamos somar todos esses valores. Aqui estão. O cobrimento, 2,5. O diâmetro do estribo, meio centímetro. A barra FL, 2 centímetros. Mais meio centímetro acima. 5,5 centímetros o ACG. Adotamos 5 centímetros inicialmente. Está ótimo. Podemos seguir à frente. Eu coloquei aqui uma conclusão. Vou ler. O detalhamento indicado na figura 60, que é este, mostra uma alta quantidade de armadura para a seção transversal da viga, devido principalmente à baixa altura H. A viga tem altura de 30 centímetros. Temos uma quantidade de barras de armadura muito elevada para esta altura H. Torna-se muito importante, nesse caso, verificar a abertura das fissuras na seção transversal, bem como também a flecha. Nós não estudamos aqui em concreto 1 a abertura de fissura em elemento sob flexão. E também não estudamos a flecha em viga nessa primeira disciplina. Estudamos em disciplinas que virão no futuro. Mas já estou adiantando para vocês que esta viga tem altura insuficiente para o momento fletor elevado. E o mais indicado nessa viga seria aumentar a altura H para um valor superior a 30 centímetros. Como colocamos aqui, se a viga não atende a esses requisitos, geralmente aumenta-se a sua altura. Temos aqui na sequência um terceiro exercício, que é o dimensionamento de armadura de uma laje nervurada. Eu deixo para que vocês olhem em casa esse exercício. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Muito obrigado e bom estudo a todos!